Estamos online. Olá, olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Jorge Salim, da plataforma YouTube, para mais uma live de sábado, com um convidado muito especial, o professor e doutor Tasca, que irá discorrer sobre o paradigma Alien. Antes, porém, de chamar o nosso convidado da noite, eu gostaria de convidar você, que dê o seu like, compartilhe. Se você ainda não for inscrito no nosso canal, você está convidado a se inscrever. Venha fazer parte da nossa rede neural quântica. Quero também aproveitar esse momento para mandar um grande abraço aos amigos de Portugal que nos assistem, os amigos da Irlanda, os amigos também aqui da Argentina, do Chile, do Peru e aqui do nosso amado país, o Brasil. Pessoal do Rio Grande do Sul, nossos vizinhos gaúchos, o povo aqui de Santa Catarina, do Paraná, pessoal do Paraná aí presente aqui também na nossa live de hoje, os amigos de São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Norte e Nordeste. Sejam todos bem-vindos, sintam-se acolhidos. Você que está chegando agora, você que chegará depois, sinta-se acolhido. Outra coisa que eu quero informar a você, deixe aí nos comentários de onde você está nos assistindo, faça suas perguntas, se você tiver perguntas, faça suas perguntas, que o nosso convidado irá respondendo na medida do possível. Eu convido que você dê o seu like para que o algoritmo do YouTube entenda que essa live é de utilidade pública e tem que ressoar para todos, para a coletividade em geral. Mais uma vez, então, eu gostaria de chamar nossa parceira do canal, a senhorita Josiane, para que ela possa apresentar o nosso convidado da live de hoje. Alô, Josi, você está por aí? Boa noite, Jorge. Boa noite a todos que estão nos acompanhando, que estão aqui ao vivo conosco na plataforma do YouTube e todos que virão depois. Gratidão, Jorge. Jorge, hoje a gente vai receber um convidado super especial, o professor doutor Flori Antônio Tasca, professor doutor que é educador, filósofo e jurista, graduado em filosofia pela Universidade do Sul de Santa Catarina e doutor em Direito das Relações Sociais pela Universidade Federal do Paraná, Jorge. Fundador e coordenador do grupo Ufológico Paraná, Patovini, editor da revista Cosmovini, e foi diretor jurídico da Comissão Brasileira de Ufólogos e coeditor da revista UFO, especialista em exociências sociais e autor, dentre outros trabalhos, do livro O Paradigma Alien, que é o que ele vem conversar conosco nessa noite. Boa noite, professor, seja bem-vindo ao nosso canal. O áudio, professor. Deixa eu ver se eu consigo ativar. Eu ativei aqui. Boa noite, então, novamente, Jorge, Josiane, a todas as humanidades do planeta Terra e outras também, com a saudação clássica do planeta Vulcano, vida longa e próspera. Agradeço demais a chance de estar aqui com vocês, que realizam um trabalho muito qualificado em prol da educação das pessoas, da preparação da humanidade para esse momento de transição, esse momento que, segundo a tese desenvolvida ao longo de 12 anos e publicada no ano passado, é histórico, de rompimento paradigmático, de quebra de uma crença científica, porque ainda a ciência predominante afirma que a humanidade seria a única raça inteligente de todo o cosmos, de toda a criação. Entretanto, os fatos mostram justamente o contrário. Sobre esses fatos e algumas teorias que implicam o desdobramento deles, vamos conversar hoje, então. Agradeço demais a oportunidade de estarmos juntos aqui. Exatamente, professor. E um dos tópicos que a gente vai abordar na live é o livro, né, que o professor escreveu, é isso, professor?
Sim, isso mesmo. Aliás, deixa eu mostrar a carinha dele aqui já. Paradigma Alien, Revolução nas Ciências Sociais. Exato. Então, esse é um livro bastante denso, é um livro com formato acadêmico. Ele é fundamentado na literatura da filosofia da ciência, da história, da ufologia, e de outras ciências sociais também, porque ele postula quais as causas, os limites e as possibilidades da interação pública, ostensiva e formal da raça humana com outras raças inteligentes. A gente sabe, a ufologia nos prova, nos mostra que os alienígenas estão aqui, que há várias raças presentes no planeta, mas ainda o Jorge Salim não teve a oportunidade de entrevistar um alienígena. Quando isso acontecer, a conversa vai ser completamente diferente. Então, é justamente sobre as implicações políticas, éticas, enfim, de todos os aspectos do convívio humano é que trata essa tese, o paradigma Alien. Então, na sequência, eu gostaria de explicar a essência, né, da ideia, para que as pessoas possam, então, compreender o porquê dessa postulação que eu estou fazendo e que é fundamentada notadamente na casuística ufológica, porque a ufologia para as exociências é um dado, é um fato que dificilmente hoje, em sã consciência, salvo, claro, as falcatruas, ele pode ser contestado, até porque ele é admitido publicamente por autoridades mundo afora. Então é isso, agradeço muito a chance de poder debater com vocês, com o nosso público qualificado, saúdo a cada um que está nos assistindo ao vivo, do Brasil e de outros países também, e aqueles que venham a tomar contato com esse material posteriormente. Namastê. Namastê. Professor Tasca, antes da gente iniciar a nossa conversa, né Jorge, a gente só gostaria de perguntar para você como que foi esse despertar nessa questão do ufológica, né? Em qual momento da sua vida que você se interessou por esse assunto? Muito bem. Desde pequeno eu fui fascinado pelas questões do espaço exterior. Quando eu tinha 7 anos de idade, eu lembro que eu consegui um pôster daquele laboratório espacial americano, Skylab. Eu colei aquele pôster na parede do meu quarto, eu sonhava em ser astronauta, como muitas crianças sonham, né? E logo em seguida tive contato com a ficção científica, com Jornada nas Estrelas, com as aventuras do Capitão Kirk, do Sr. Spock, do Dr. McCoy, conhecendo outras civilizações, outros mundos. E aquilo me fascinou de tal modo que nunca mais eu deixei de gostar disso. Quando eu fiz 15 anos, tomei contato com um livro muito maravilhoso, que, aliás, até vou mostrar para vocês, depois vou mostrar um pouquinho melhor, mas já que está na minha mão aqui, ó, Eram os Deuses Astronautas, do Erich von Däniken, tá? Então, esse livro me chamou a atenção de um modo bastante especial para a teoria do astronauta antigo, ou seja, da presença de alienígenas num passado remoto do planeta Terra, que acabou contribuindo não só para a construção daqueles artefatos magníficos, como defende Erich von Däniken, como também, de algum modo, e conforme outra teoria que vou comentar rapidamente, por igual, a própria formação genética do ser humano. Então, eu fiquei fascinado com isso. Entretanto, daí o tempo passou, o interesse é sempre vivo, mas meio morno, né?
Eu fui para a faculdade, estudar, trabalhar. Nos idos de 2010, aí realmente acendeu assim, né, uma chama muito forte. Foi quando, aqui mesmo em Curitiba, onde eu estou, eu pude assistir pessoalmente algumas conferências com Erich von Däniken. E aí aquilo me fascinou de um jeito assim que eu comecei a procurar eventos, encontros de grupos ufológicos. Aí participava de congressos do Instituto Galileu Galilei, do saudoso Rafael Cury. Logo em seguida me integrei à revista UFO, do saudoso Ademar Gevaer. Na revista UFO colaborei durante vários anos, inclusive fui coeditor da revista, fui diretor jurídico da Comissão Brasileira de Ufólogos, ajudei a fundar o Instituto Brasileiro de Exopolítica, enfim, fiz muita coisa ali, né, dentro daquele grupo, daquela militância. E em 2015 eu fundei o grupo ufológico Pato Branco, na época, Patovni, que depois, em 2020, 2021, acabou tendo sua sede transferida do interior do Paraná aqui para a capital em Curitiba. Então, continua se chamando Patovni, em homenagem às origens, mas agora é Grupo Ufológico Paraná. Então, o nosso grupo tem uma gama de atividades, uma revista semestral de formato acadêmico, que vou disponibilizar a vocês, até para que vocês disponibilizem a todos os interessados. Estou até aqui com uma separatinha dela impressa, com um artigo que publiquei, muito interessante, sobre o qual vou falar. Temos também eventos periódicos, a maioria das palestras publicadas no nosso canal Patovni TV, temos grupos em redes sociais, enfim, temos um trabalho voluntário em favor da ufologia, das exociências e também da própria cosmologia, porque quem for ver lá o nosso canal Patovni TV encontrará palestras de renomados astrofísicos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, sobre fenômenos espaciais, sobre cosmologia, enfim, a nossa intenção é contribuir para o conhecimento, né? Difundir o conhecimento, conversar a respeito da magnitude do cosmos e das muitas inteligências que povoam a criação. Na essência, então, esse foi o meu despertar. Eu nunca tive experiência alguma, nunca vi uma nave, nunca vi um ET, nunca tive, é só mesmo algo que vai dentro do meu coração. Agora, deixa eu mostrar para vocês aqui. Lá no final também eu gostaria de dar um toque, né? Um primo distante meu, Antônio Nelson Tasca, esse sim teve uma experiência fantástica aí em Santa Catarina, em Chapecó, no ano de 1983. E eu tenho falado bastante sobre o caso dele, porque eu acabei assumindo voluntariamente um legado de difundir a mensagem que Antônio Nelson Tasca, na noite de 14 de dezembro de 1983, recebeu do povo do planeta Agali, uma mensagem muito relevante, atual, para todo o planeta Terra. Então, embora eu não tenha tido experiência direta alguma, eu acabei me arvorando na condição de herdeiro dessa tradição ufológica do primo distante, que eu nem cheguei a conhecer pessoalmente, inclusive, mas que, pela relevância, pela magnitude, pelo fascínio que exerce essa mensagem, sobre esse tema a gente pode até combinar um outro dia, para a gente conversar, porque ele é muito rico. Então, eu assumi esse encargo. Está aí, então, o meu gosto, o meu prazer, a minha dedicação, o meu voluntariado em favor da causa ufológica. Muito bem, professor. Excelente excelente explicação e introdução.
Agora, eu pessoalmente quero lhe dizer, o amigo pode dizer que nunca teve contato, nunca viu, mas eu pessoalmente tenho grandes amigos aí no estado do Paraná que tiveram contatos com os seres. Tem diversos. Aliás, até foram alguns deles aí que muita coisa é mantida entre quatro paredes, né, digamos assim. Nem todo mundo quer expor uma informação dessa magnitude. Mas o estado do Paraná é rico em relatos presenciais desses seres com suas naves e os contatos são incríveis. Eu, pessoalmente, conheço duas ou três pessoas, três aí do estado do Paraná que tiveram contatos, uma até famosa, já partiu desse planeta, mas deixou um registro histórico, um legado de fatos, de eventos, de conteúdos que são incríveis. Mas então tá, eu passo a palavra para a Josi agora, porque ela vai começar então a entrar no tópico. Mas nós vamos sim combinar uma live aí com o Destino Amigo, mais para frente, para. A Gali é a Gali com H ou com A A? Gali É é a o Gali nome com do A. é A o nome Gali. do planeta com A. É, a Gali. Tá cortando um pouco o som aqui, Josi. Ele travou, né? Ô, Jorge, tu travou aí, Jorge. Mas vamos seguir em frente aqui. Tranquilo. Antes de falar. Ô, Jorge, travou teu áudio, mas tem alguma coisa ou podemos seguir aqui? Pode seguir aí, por gentileza, Josi. Tá. A gente fez uma enquete, professor, aqui no YouTube. Pessoal que a nossa enquete, participem aqui da nossa enquete, se a pessoa, né, que responder já teve alguma experiência com extraterrestre. Já que o senhor falou ET, eu ia perguntar, né, qual que é a diferença entre alien e extraterrestre. E aí, enfim, aí como o senhor deu a deixa ali do ET, eu falei, vou botar extraterrestre na enquete. Enfim. Eu tenho uma ideia sobre isso, porque assim, eu uso alienígena, que é um termo proveniente do direito, é um termo jurídico. Alienígena é aquele que é de fora. Fora Sim. de uma determinada comunidade é chamado alienígena, né? Mas, obviamente, que é sinônimo extraterrestre, e até em algum outro momento a gente pode comentar e especular a respeito da possibilidade real e concreta de nós, humanos, amanhã sermos considerados alienígenas vamos dizer, planetários em relação a alguma outra civilização, né? Sim. Obrigada, então, por pontuar. O teu livro, né, a tua tese, professor, ele fala, então, sobre o paradigma alien, que é a revolução nas ciências sociais. E aí, então, esse livro, ele é dividido ali entre 6 tópicos, é isso? 6 capítulos? Isso mesmo. O primeiro capítulo seria as revoluções científicas na história humana. Quando a gente fala sobre essa revolução científica na história humana, o que o senhor quer dizer com isso, professor? Na verdade, são 5 capítulos e a introdução é que trata dessa questão conceitual maior, né? Então, veja, assim, de uma forma bastante resumida e simplificada, qual é a ideia que fundamenta a tese? A ideia é baseada nesse outro livro, A Estrutura das Revoluções Científicas, do Thomas Samuel Kuhn. Ele que é físico, desenvolveu um estudo da história da ciência. E o que ele conseguiu comprovar com esse estudo? Que há 2 tipos de evolução da ciência. Aquele que nós conhecemos normalmente é o tipo cumulativo. Então, devagarinho, os cientistas vão fazendo descobertas e esse conhecimento vai se agregando àquele conhecimento que já existe, e assim a ciência vai progredindo. Tá? Os exemplos que eu trago para comprovar outro modo de evolução da ciência,
são da cosmologia, da astronomia, até porque tem tudo a ver aqui com o nosso tema, né? Então, ao lado dessa chamada ciência tradicional, que é cumulativa, que é paulatina, que é lenta, existe uma outra que Thomas Kuhn identificou como ciência extraordinária, que ela desafia a crença científica de uma determinada época com base em anomalias ou em eventos que não se encaixam com a crença tradicional, a ciência tradicional. Então, a partir dessa ideia de paradigma científico, que é um padrão científico, um dogma científico, uma crença na ciência, é que se parte o estudo. Então, da Terra fixa ao multiverso, é uma parte bastante importante da introdução que vai explicar como a humanidade deixou de entender que o planeta Terra era o centro do universo, o chamado geocentrismo, que foi desenvolvido por Cláudio Ptolomeu a partir dos estudos do filósofo Aristóteles, uma ideia que vigorou no Ocidente durante muitos séculos, especialmente por conta da Igreja Católica, que via nessa concepção algo coerente com o que estava escrito na Bíblia, de modo que Deus criou a Terra está fixa, todos os astros giram em torno da Terra, inclusive o Sol. Aí, no século XVII, Nicolau Copérnico, mediante observações astronômicas, cálculos, ele desafiou essa crença. Ele disse que não pode ser isso. Não pode, o Sol é o centro do universo e não a Terra. Então, ele contrapôs a ideia do geocentrismo, da Terra fixa no centro do universo, com a ideia do heliocentrismo, que seria, né, o Sol como dominante em toda a criação. Veja o erro aí também implícito, mas já vamos chegar lá, né? Só que quando, em 1909, 1910, Galileu Galilei provou, por meio de observações astronômicas, que havia astros que orbitavam outros corpos celestes que não a Terra, notadamente quando ele descobriu 4 luas em Júpiter, e ele então provou que essas luas orbitavam Júpiter, e se orbitavam Júpiter, não orbitavam a Terra. Ele observou as manchas solares, ele observou a Lua. Galileu, então, considerado o pai da ciência, demonstrou que o geocentrismo estava errado. Ele provou que estava errado. E aí, então, aconteceu um grande rompimento na crença científica. Houve uma quebra. Não foi aquele conhecimento cumulativo. Foi simplesmente, isso está errado. Não pode estar certo. É claro, ele foi combatido. Tanto que, poucos anos antes disso acontecer, no ano de 1600, e eu também já vou mostrar melhor, mas vou adiantar o expediente aqui, né? O Frei Giordano Bruno foi queimado na fogueira da Inquisição por causa das suas ideias, dentre elas a contida nesse livro, acerca do infinito, do universo e dos mundos. Ele que era padre e que defendia que Deus era muito maior do que o pregado pela Igreja Católica e que cada luzinha do céu era um sol,
ao redor do qual orbitavam planetas, muitos desses planetas habitados por outras humanidades. De modo que Giordano Bruno já tinha ido para a fogueira, literalmente. Em 1933, Galileu foi julgado pelo Tribunal de Santo Ofício, pela Santa Inquisição. E aí acabou tendo que voltar atrás, dizendo que os seus escritos, as suas ideias, eram apenas concepções filosóficas e não científicas. E mesmo assim, ele amargou uma prisão domiciliar vitalícia, enquanto ele ainda viveu. Ele não pôde mais desenvolver pesquisas nessa área. Entretanto, ele estava, entre aspas, relativamente certo. Tanto que foi nos anos 2000 que o Vaticano reabriu o caso Galileu e absolveu Galileu Galilei. Então, essa foi uma primeira grande revolução na ciência. E, só para exemplificar uma outra muito rápida, dentre várias que estão expostas aqui no livro, nós temos a revolução acontecida há 100 anos. Fundamentalmente, 100 anos. Foi em dezembro de 1923, quando o astrônomo Edwin Hubble provou que a Via Láctea não era todo o universo. Os astrônomos acreditavam que a Via Láctea continha todo o universo. E ele provou, então, por observações astronômicas, que era apenas uma galáxia dentre, hoje se contam aos trilhões de outras galáxias, apenas no universo observável e apenas nesse universo local, porque a física mais de vanguarda advoga a existência dos universos paralelos do multiverso. Então, ali em 23, 24, há 100 anos, aconteceu esse outro salto evolutivo. Por quê? Por meio de observações astronômicas, ficou demonstrado que aquele postulado que até então existia era falso. E para a gente chegar logo, então, no paradigma alien, nós estamos vivendo um processo muito semelhante, Josiane, Jorge, pessoal. Sim. Muito semelhante. Por quê? Porque a comunidade científica tradicional diz o seguinte, que a humanidade é a única raça inteligente de todo o cosmos. E aí vem a ufologia desafiar essa crença. A casuística ufológica, ela põe em xeque, ela questiona, ela duvida e ela, na minha concepção, ao menos, prova que esse postulado antropocêntrico, que é um dogma científico, está errado. E que nós estamos, então, nesse momento de quebra, de rompimento, de revolução científica, como diria Thomas Kuhn. Revolução, não é uma simples evolução cumulativa, um conhecimento que vai crescendo, vai formando, né, aquele bolo maior, aquela massa maior. Não. Nós estamos num momento de quebra. E esse momento vai levar justamente, quando aconteceu o contato público formal e ostensivo da humanidade com outras inteligências, a uma reformulação completa das crenças da humanidade. E nós já estamos preparando isso. Quando eu digo nós, eu digo a humanidade. Então, um livro que eu vou mostrar aqui para vocês, que foi editado em 2014 pela NASA, simplesmente, né? Arqueologia, Antropologia e Comunicação Interestelar.
Então, vejam vocês, está disponível em PDF, só que em inglês. Aí no Google é só puxar o título lá, que as pessoas podem encontrar gratuitamente em PDF. Então, neste livro, embora eles não tratem explicitamente do fator alienígena, mas tratam do programa de busca por inteligências extraterrestres, o SETI. Então, nós estamos, assim, nessa fase pré-quebra, nesse momento incipiente, iminente, vai acontecer. Nós não sabemos quando vai acontecer. É claro, muitos se animaram com a data limite de Chico Xavier, 2019, os 50 anos aqueles. Inclusive, bem nesse dia, a revista UFO, bem nesses dias, né? A revista UFO promoveu um evento em Peruíbe, interior de São Paulo, litoral de São Paulo, e tratamos desse assunto, né, da data limite. Só que a data limite, para quem viu o documentário Pinga Fogo, sabe que o que os espíritos disseram a Chico é que se a humanidade não se aniquilasse por uma guerra nuclear total, a partir dos 50 anos, então a partir daquele momento, iria acontecer o contato público formal e ostensivo. Então, a essência da tese, Josiane, Jorge, pessoal, é essa. A ciência, em determinados momentos, ela dá saltos. E nós estamos prestes a viver um salto no conhecimento científico, quando acontecer o contato público formal e ostensivo, quando vocês puderem trazer, quem sabe, um acartiano, depois eu quero falar um pouquinho dos acartianos, ou então um agaliano, daqueles que, de certo modo, tem até um vínculo de parentesco conosco. Eu posso explicar isso em outro momento, mas, enfim, ou qualquer outro alienígena que possa nos dizer algo a respeito de suas crenças, de sua cultura, da sua biologia, da sua ideologia, da sua religiosidade, enfim, porque sabemos que muitos deles cultivam um fortíssimo senso de religiosidade também. Então, na essência, é isso. Professor, é interessante porque o senhor comenta ali sobre esse histórico, né? Muito bem colocado. E as revoluções científicas, elas representam um marco fundamental, né, na transformação do conhecimento da visão humana. Então, cada vez que dá esse marco, tem ali uma explosão, digamos assim, de conhecimento e de quebra de paradigma. E eu acho que isso vem também ao encontro com outro tópico aqui, que é a questão da ancestralidade, da ideia dos mundos, muitos mundos habitados, né, que vem ali ao encontro com que o Copérnico propôs, né, que o centro do mundo não era a Terra, mas na visão dele era o Sol, como o senhor disse, não era uma visão correta, mas já era um degrau, né? Isso é fantástico, Josiane. Esse tópico é maravilhoso. Por quê? Muitos podem imaginar que essa ideia é moderna, que ela começou a se desenvolver com a era atual dos discos voadores, inclusive, daqui a 2 dias, 24 de junho, vai se comemorar o aniversário, né, do Dia Mundial da Ufologia, que foi em 1947, quando Kenneth Arnold teve contato com aquelas 9 aeronaves desconhecidas. Mas não, a ideia é antiga. Tá? E eu, assim, para simplificar, para
orientar os interessados que queiram aprender algo a mais a respeito disso, quero mostrar aqui 4 livros, basicamente, né? O primeiro, do astrônomo Camille Flammarion, A Pluralidade dos Mundos Habitados. Esse livro foi publicado no final do século XIX. É fantástico. Camille Flammarion, embora espírita, era astrônomo, um dos mais conceituados da Europa, diga-se de passagem. Então, ele fez uma compilação, um estudo, uma pesquisa de pensamento ancestral da civilização grega, da civilização romana, dos filósofos da Idade Média, e ele chegou à conclusão de que grandes mentes, gigantes do pensamento humano, cultivavam essa ideia, a ideia dos muitos mundos habitados, a ideia de que a humanidade terrestre era apenas uma dentre incontáveis outras. Isso em um e outro pensador ali na época de Cristo, há 2.500 anos, alguns antes da filosofia grega, cultivando essa ideia. Filósofos da estatura, por exemplo, de Immanuel Kant, também defenderam essa ideia, de modo que vale muito a pena conhecer esse trabalho. Eu tenho várias marcações aqui, que eu poderia até ilustrar se nós tivéssemos uma oportunidade só para isso, né? Porque é muito fantástico, muito sensacional, sobre a fortaleza, sobre realmente a consistência, a coerência, a plausibilidade dessa concepção dos muitos mundos habitados. E aí quero chamar a atenção também para, novamente, o Frei Bruno, queimado na fogueira no ano de 1600, justo porque, dentre outras heresias, entre aspas, ele dizia que Deus não podia ser pequeno, tal como postulava a Igreja Católica, de ter criado apenas uma humanidade, apenas um mundo habitado, e que havia infinitas outras humanidades, algumas bem melhores, outras nem tanto, em relação à Terra. É exatamente o postulado da ufologia, é o que se especula também no âmbito científico, bastando dizer que não faz nem uma década ainda que a astronomia provou a existência dos exoplanetas. E aí vamos dar um salto, pessoal, para mostrar 2 livros que, embora não sejam, especialmente esse, né, do Erich von Däniken, não seja tão científico, porque o livro de Camille Flammarion, ele é história. O livro de Erich do Frei Bruno é filosofia. E esse é especulação, é como se fosse um pouco de arqueologia, um pouco de história, um pouco de filosofia, né? O Erich von Däniken, ele faz, assim, um mosaico. Então, ele parte da realidade de que há monumentos construídos ao redor do planeta cuja tecnologia empregada é absolutamente incompatível com o desenvolvimento científico e tecnológico dos humanos daquela época. Uma ideia muito coerente, inclusive, bastante coerente, porque ninguém sabe, por exemplo, ninguém sabe
Há teorias, mas ninguém sabe ao certo como foram construídas as grandes pirâmides do Egito e outros monumentos ao redor do mundo, como o grande complexo no Camboja de Angkor Wat, ou ali nas proximidades da cidade do México, Teotihuacan. Ninguém sabe nem quem construiu Teotihuacan, porque foi uma civilização pré-hispânica, anterior aos astecas. Ninguém sabe por que havia um alinhamento astronômico entre construções antigas espalhadas por diversos pontos da superfície da Terra. Um alinhamento não apenas espacial, como também temporal. É algo fascinante. É algo, de fato, misterioso. Então, eram os deuses astronautas? É a pergunta que Erich von Däniken faz. Vale dizer, alienígenas estiveram aqui no planeta e ajudaram nessas construções? Mas assim, pessoal, eu prefiro a tese do Zecharia Sitchin. Esse é o primeiro livro dele, mas há muitos outros livros. O 12º Planeta, que conta a história dos Anunnaki, aqueles que do céu vieram. A diferença entre Erich von Däniken e Zecharia Sitchin é que Däniken faz um mosaico. Ele colhe elementos aqui e ali, ele constrói uma teoria bem coerente, bastante intrigante. Tanto que não tem alguém que não lê esse livro aí e que não fique, como a gente diz no popular, né, com a pulga atrás da orelha. Não fique pensando na possibilidade de ser algo efetivo. Agora, Sitchin, ele já parte de uma outra referência. É uma referência mais documental mesmo. No século XIX, no atual Iraque, foi encontrada a chamada Biblioteca do Rei Assurbanipal, que é constituída por milhares de tabuletas com escrita cuneiforme produzida pelo povo sumério, que, segundo a história e a arqueologia tradicionais, foi a primeira civilização. Então, ele explora esses textos, além de outros antigos, e desenvolve a tese de que não se trata de uma mitologia, trata-se de história. É diferente. Não é algo inventado, é algo acontecido. Acontecido que há cerca de 400 mil anos, esta civilização esteve no planeta Terra, fez manipulação genética para criar o Homo sapiens na condição de trabalhador, e a partir dali, então, deu origem ao nascimento da civilização humana. Tá? Então, esse contexto que eu apresento é simplesmente para dizer que é uma ideia antiga, que não é uma ideia moderna. Agora, o cerne das evidências está no momento seguinte. Vamos lá, então. Por hora é isso, Josiane. Professor, por gentileza, aproveitando o link dessa questão aí do Sitchin, a gente sabe, né, isso aí já foi documentado, muito isso aí já é do conhecimento público, de que a tradução dessas tabuletas foi em torno de 10% do total. Quando ele chegou em 10%, 12% do total da análise, do estudo e da revelação do que continha essas tabuletas, aí parou ali. Porque quem financiava
esse trabalho do Citizen, não importa dizer aqui, citar o nome aqui, chegou para ele e falou, bom, agora tá bom, chega, para por aqui, o que há de vir daí fica só conosco esse conhecimento. Não vamos mais passar para o domínio público. Estancou ali a informação. Outro detalhe importante, quando o amigo se referiu à questão dos mitos, essas histórias, a gente sabe, isso aí de domínio público, que quando os, entre aspas, descobridores do Brasil, na verdade, aqui a América do Sul já tem uma história a perder de vista, digamos assim. Quando as caravelas chegaram e houve o desembarque dos portugueses, dos espanhóis, aqui, com as suas armaduras brilhantes, o povo indígena que vivia aqui reverenciaram e disseram: os deuses voltaram, os deuses prometeram que iam voltar e voltaram, estão chegando, vamos honrar os deuses. E aconteceu aquilo tudo que você sabe que aconteceu. Mas foi só para dar um spoiler sobre esse tópico. Mas, por gentileza, siga adiante, que a live, a informação está sensacional. Sim, sim, vamos lá, então. Vamos falar de UFOs, então, Josi? Isso mesmo, exatamente. Só o pessoal que está chegando agora, hoje a gente está com um convidado super especial, o professor Tasca, Florian Antônio Tasca, ele que é fundador, né, foi fundador e coordenador, deixa eu ver aqui, do Instituto, saiu aqui. O Patovni, né, nosso grupo Patovni, isso, fundador e coordenador do grupo ufológico do Paraná, Patovni, e editor também da revista Cosmovini, é isso? Cosmovini, isso mesmo. Isso. Cosmos mais OVNI. Aí da Cosmovini. Isso. Professor, isso. Depois eu convido o pessoal a ir lá no canal dele, que está aqui as redes sociais do professor, deixa eu colocar aqui, no Instagram, quem ainda não acompanha, é @patovni, _grupo, ufológico. No Facebook também tem um grupo, né, professor? Grupo Ufológico Paraná, sim. Patovni, no YouTube Patovni TV, e também tem o site, e também tem o TikTok. No site é patovni.com.br e no TikTok, @patovni. Siga lá o professor. Tudo feito com muito carinho, com muito amor, e assim, só seriedade, só informação relevante, né? Agradeço muito a tua divulgação. Não, imagina. A gente ia falar sobre o fenômeno Agora UFO. Sim. Isso, Agora... o fenômeno UFO como a anomalia ao paradigma científico, né? Eu até dei uma pesquisada. O nó. Esse é o nó. Por quê? Porque a ideia, o paradigma científico vigente ainda na humanidade é o antropocentrismo. O ser humano é a única raça inteligente que povoa o cosmos. Pergunta para qualquer cientista, 90% vai dizer isso. Haverá aqueles, claro, né, com a mente já mais aberta, com uma visão já mais de futuro, só que eles querem as provas. E as provas estão aí, entretanto, restritas a governos. Então, uma breve referência a como o fenômeno ufológico, a casuística ufológica, representa um elemento de contestação, de enfraquecimento, de abalo dessa crença dominante ainda hoje, já que mais de uma vez autoridades governamentais humanas dizem que artefatos detectados no espaço aéreo terrestre possuem tecnologia incompatível com a tecnologia humana. Então, se não foi o ser humano quem construiu, quem foi? Certamente alguém que não é humano. Tá. Tudo começou lá em 1947, no dia 24 de junho.
quando Kenneth Arnold, um piloto civil, estava sobrevoando, um piloto muito experiente, estava sobrevoando ali Washington, nos Estados Unidos, e viu 9 discos voadores, que ele chamou. Dias depois, aconteceu o incidente em Roswell. Vejam que maravilha que eu tenho aqui. Acidente alienígena em Roswell. A verdade que se perdeu no tempo. Jesse Marcel III. Eu tive o privilégio, até está autografado. Opa, cadê o autógrafo aqui? Agora não vou achar o autógrafo. Mas, enfim, para quem não sabe, o primeiro oficial da Força Aérea Norte-Americana que foi enviado para estudar, para ter o contato inicial com os destroços daquele estranho objeto que caiu no deserto de Roswell, no Novo México, em 1947, foi o Major Jesse Marcel. Posteriormente, ele precisou desmentir uma história que havia sido publicada, inclusive, nos jornais lá de Roswell, que caiu o disco voador. Aí, os superiores dele fizeram ele mentir que era um balão meteorológico. O neto dele, então, publicou esse livro, que é um livro lindíssimo, maravilhosíssimo, e que conta detalhes dessa história, desse incidente que, embora já bastante antigo, ainda é objeto de estudos, de controvérsia, enfim, de investigações, embora num secretismo bastante grande. Mas nós não precisamos dos gringos para exemplificar a casuística ufológica, já que a brasileira é a mais magnífica que existe no planeta todo. E há 3 casos especiais que eu reporto no livro que são emblemáticos e que superam muitos outros divulgados mundo afora. Então, iniciamos com a Operação Prato, de 1977, na Ilha de Colares. Aqui estou com o livro Luzes do Medo, do jornalista Carlos Mendes, que testemunhou, que cobriu o evento. Escreveu textos e que conta, então, como muito daquilo aconteceu e como nem tudo ainda está revelado. Porque a Operação Prato, pessoal, sem dúvida nenhuma, é a maior operação militar ostensiva de investigação ufológica da história da humanidade. A maior investigação militar ostensiva. Por quê? Porque feita à luz do dia, feita junto com a comunidade. Claro que pode haver outras maiores, mais sofisticadas, mas não na clareza da Operação Prato, que durou 3 meses e foi abortada misteriosamente, que rendeu centenas de fotografias de artefatos alienígenas, filmes cujo destino, infelizmente, não se sabe, e que levou ao maior evento de abertura na ufologia mundial acontecido aqui no Brasil, a partir de 2004. Foi, então, em 1977 que um destacamento da Força Aérea Brasileira foi encarregado de investigar o fenômeno na Ilha de Colares e estava comandado por um capitão aviador, capitão Wirangue Holanda.
Passados 20 anos desse evento, quando então já coronel reformado, tinha planos, possivelmente, de partir dessa dimensão para outra, planos que infelizmente se concretizaram logo depois, resolveu contar tudo o que sabia. Então ele chamou o Ademar Gevaer, editor da revista UFO, e o Marco Antônio Petit, que, aliás, é conselheiro também do nosso grupo ufológico Paraná, Patovni, e concedeu uma entrevista histórica. Está disponível no YouTube também, para quem quiser conhecer. Vale a pena, porque esse militar de alta patente, de um caráter absolutamente liso, correto, honrado, como os militares de alta patente costumam ter. Há exceções, é claro, mas na maioria das vezes são pessoas honradíssimas. E ele contou tudo o que ele sabia. A partir daí, o grupo de ufólogos, comandado ali pela revista UFO, pela Comissão Brasileira de Ufólogos, iniciou uma campanha de desacobertamento. Em 2004, a campanha UFOS, Liberdade de Informação Já. E essa campanha, por incrível que pareça, rendeu frutos magníficos. Paulatinamente, então, o governo, mediante as forças militares, passaram a publicar esses documentos ufológicos. Então, a maior parte dos documentos da Operação Prato está disponível no Arquivo Nacional, para quem quiser consultar. Os relatórios dos militares, pelo menos 500 fotografias estão lá. E a questão dos filmes é uma controvérsia à parte, que algum outro dia a gente pode conversar. Então, a Operação Prato, de 1977, é uma referência muito forte a respeito dessa anomalia científica ao paradigma antropocêntrico. Aí depois, damos um pulo de quase 10 anos e vamos para a Noite Oficial dos UFOs no Brasil, 1986, quando nada menos do que 21 discos voadores invadiram o espaço aéreo brasileiro, foram detectados por radares, foi acionada uma missão oficial de interceptação por parte da Força Aérea, e o mais incrível, por isso chama-se Noite Oficial, na manhã seguinte, o ministro da Aeronáutica, na época era ministério ainda, chamou uma reunião, uma entrevista coletiva, e contou o que havia acontecido. Prometeram que iam entregar um relatório, só que daí o relatório acabou encroado. Ficou lá durante muitos anos sem divulgação. Mas veio à luz também por conta dessa campanha de UFOs Liberdade de Informação Já. O relatório conclui que aqueles aparelhos eram sólidos e incompatíveis, guiados por causas inteligentes, aparelhos sólidos, guiados por causas inteligentes, e não havia explicação sobre a tecnologia empregada, já que as nossas aeronaves não deram conta nem sequer de chegar perto, né, de cumprir uma parte da missão. Então, esse é um grande mistério. Eu tenho até uma teoria a respeito do que esse pessoal veio fazer aqui naquela noite, mas deixa para outro dia a gente falar sobre isso. E vamos, então, nos referir ao Roswell brasileiro, o caso Varginha. Opa! A
Aqui tem café no bule, Varginha, toda a verdade revelada, um livro do nosso conselheiro Marco Antônio Petit. Bom, diferente da Operação Prato e da Noite Oficial, eventos que tiveram um reconhecimento governamental oficial, o caso Varginha é negado até hoje pelo Exército. É um caso muito sério. Realmente há fortíssimos indícios de sua veracidade, de modo que ainda se trata de uma caixa preta da ufologia nacional. Inclusive, nesse exato momento, nós estamos trabalhando nisso. O Petit e o Fernando Ramalho, que é também da Comissão Brasileira de Ufólogos, encabeçaram uma campanha, Varginha chega de acobertamento. E eu tenho a honra de participar como consultor jurídico desse grupo, juntamente com um colega criminalista do Rio de Janeiro, doutor Azenha. De modo que estamos empenhados em obter documentação a respeito do caso. Mas por que é que eles não divulgam? Eu tive a chance de publicar um artigo na revista UFO, e que posteriormente também publiquei uma derivação dele na revista Cosmovini, que trata exatamente desse motivo. Por que é que o caso Varginha está secreto? Bem nos dias que aconteceu o evento, uma delegação do governo norte-americano esteve no Brasil, inclusive o secretário de Estado norte-americano, o diretor da NASA, gente graúda, que nunca tinha vindo para o Brasil, celebraram um acordo de cooperação para assuntos do espaço exterior. Então, esse acordo, que está vigente até hoje, ele foi renovado, ele prevê a possibilidade de o Brasil e os Estados Unidos trocarem, né, intercambiarem informações a respeito de eventos que venham do céu, vamos dizer assim. É claro que o acordo não alude especificamente a naves espaciais, a entidades biológicas extraterrestres resgatadas e coisas assim. Entretanto, a minha tese é de que, sendo possível aditar esse acordo diplomático por notas diplomáticas, propriamente dita, então é bastante plausível que o acordo tenha servido para justificar o acobertamento. É por isso que o Exército nega, mas existiu. Tanto que as testemunhas estão vindo à tona, nós estamos ansiosos, né, porque possivelmente tem filmes a respeito disso, então ainda muito vai acontecer. No livro, Josi, eu ainda trato de muitos outros aspectos relativos à ufologia, especialmente as pesquisas que estão sendo feitas por governos do mundo todo. Então, tanto o desacobertamento também norte-americano, europeu, na América Latina, na América do Sul, nós temos vários grupos de pesquisa de ufologia mistos, militares e civis, algo que nós precisamos no Brasil também, né? De modo que o capítulo 2 do livro, O Fenômeno UFO, ele serve para mostrar a anomalia. A anomalia está aí. Não pode o ser humano ser o único ser inteligente, já que no nosso planeta nós temos a presença de artefatos incompatíveis com a tecnologia humana e temos uma profusão enorme também de testemunhos de contatos, abduções, contatos especificamente, propriamente ditos, né? Então nós temos aí uma gama gigantesca
gigantesca de evidências. Inclusive, comentamos antes a respeito da possibilidade de resgate hipnótico pela exopsicologia, e temos no nosso grupo ufológico Paraná uma especialista nisso, em nível mundial, que é a professora Mônica Borini. Nós temos todo vamos dizer assim, um arcabouço, né, uma base de evidências que mostra que a humanidade nunca esteve, não está e jamais estará sozinha no cosmos também. Aí, para puxar o outro tema, eles apareceram. E daí? E daí o que vai ser? Correto. Né? O Jorge queria falar alguma coisa? Eu ia aproveitar para linkar sobre 3 questões, sobre tudo isso que o professor Tasca, com muita propriedade, discorreu até agora. Mas eu vou aguardar esses segmentos que ele vai falar agora para ver se ele vai dizer aquilo que eu estava pensando que ele vai dizer. Se ele não falar, aí eu faço um spoiler. Ok? Sim, ok. Obrigada, Jorge. Josi, quer encaminhar a questão? Sim, isso. A gente ia falar agora sobre a exopolítica em sua dupla vertente, né? Que é o caso ali do Alfred Webre e o Michael Salla. Exato. Tá. Então, assim, ó, a ufologia é um dado. Os discos voadores estão aí, os contatos são relatados, algo que efetivamente acontece. Então, a partir dessa realidade, as exociências sociais, elas se propõem a imaginar, elas se propõem a teorizar como serão as relações da humanidade com essas outras inteligências. Relações públicas, relações formais, relações diplomáticas, políticas, comerciais, jurídicas, até mesmo de convívio interpessoal. Será que um humano vai poder casar com uma alienígena, por exemplo? Então, são questões que se põem a partir dessa realidade. Tá? E a exopolítica, então, surge como a primeira vertente das exociências sociais, postulando as implicações, os limites e as possibilidades das relações políticas entre humanos e alienígenas. E aí nós temos 2 formas de enxergar a exopolítica. E elas partem basicamente dos autores que desenvolveram essa teoria. Eu até não trouxe o livro físico aqui, porque eu só tenho no Kindle os livros do professor Alfred Lambremont-Webre, que é o fundador da exopolítica, aquele que cunhou o termo exopolítica na década de 1970, e do professor Michael Salla, que hoje é a principal referência desse assunto no mundo, ambos ainda vivos, e na origem, pelo menos, hoje nem tanto, mas na origem, pelo menos, eles têm visões bem distintas de como se dariam essas relações. E eu vou exemplificar com 2 ícones cinematográficos ou histórias de cinema e de televisão. Primeiro, Jornada nas Estrelas. Segundo, aqui, Arquivo X. Não sei se todo mundo conhece, né? Mas existe uma diferença fundamental entre Jornada nas Estrelas e Arquivo X. Tá? E essa diferença fundamental é
coerente com o pensamento de exopolítica que tem o professor Weber, o fundador dessa protociência, ou desse campo da filosofia, vamos imaginar assim, em relação ao ideário, as ideias, a concepção do professor Michael Salla, que já tem uma visão mais sombria, mais, entre aspas, talvez poderíamos dizer, realista de como isso acontece. Então, para englobar os dois tópicos numa mesma compreensão, já que também não podemos aqui abusar da paciência dos nossos espectadores, já se passaram 1h10 do nosso evento. Né? Passa rápido, né, professor? Então, vamos resumir, né? Porque senão a gente fica falando aqui, não dá para esgotar com certeza. Né? Mas, assim, para resumir, quando Alfred Weber desenvolveu o seu primeiro livro de exopolítica no ano de 2000, ele escreveu sobre uma ordem cósmica, sobre uma sociedade organizada. O planeta Terra estaria afastado dessa ordem, inclusive dentro da ufologia mística, isso é muito abordado, né? Dos porquês que isso aconteceu, de nós estarmos em quarentena. Que no passado, talvez, a humanidade pudesse, né? O planeta pudesse ter participado, mas hoje não. Hoje nós estamos de molho, vamos dizer assim. Estamos em recuperação terapêutica, estamos em observação, estamos aí saindo da UTI, vamos dizer assim. Né? Bom, enfim, o que o professor Alfred Weber postulava? Um plano federativo, uma federação, algo semelhante à Jornada nas Estrelas, que as sociedades estelares, planetárias, elas se organizam em federações, em agrupamentos. Esses agrupamentos têm ordem, têm leis, têm constituições, têm tratados, princípios. Claro, tem conflito, tem guerra também, tem tudo, né? Como se a gente assistir Jornada nas Estrelas, que eu sou fã, né? Então ali tem tudo. Tudo isso tem ali. Né? Não é uma ordem perfeita, mas é uma ordem. É algo coordenado. E aí a ideia de Weber é de que nós estamos aqui neste universo ainda grosseiro, em terceira, ou como querem dizer alguns, e eu até também me filio a essa quarta dimensão, que tem a dimensão temporal, né, ao lado das espaciais, mas, enfim, também questões conceituais. Nós estamos sujeitos a autoridades superiores, a entidades de maior envergadura, para usar um termo talvez inadequado, mas todo mundo entende, né? Autoridades espirituais, vamos dizer. E lá no topo, no comando de todo o cosmos, de toda a criação, estaria Deus, o supremo legislador, né? O grande arquiteto do universo, enfim. Então, neste capítulo 3º do livro, eu trato especificamente das ideias do professor Alfred Weber, onde ele estrutura, né, toda a organização política da sociedade estelar. Então, a nossa realidade no planeta Terra, com a divisão de poderes, legislativo, executivo, judiciário, seria mais ou menos como Hermes Trismegisto ditou que está em cima é aquilo, ou como aquilo que está embaixo. Ou seja, nós refletimos uma ordem cósmica maior, de modo imperfeito, é claro, mas
inspirado nessa organização política. Então, a ordem impera nesse modelo. Já o modelo de arquivo X, para quem conhece, é bem diferente. Ali há, de fato, uma presença alienígena no planeta Terra que não é nem um pouco pacífica, que é intervencionista, que tem agendas próprias de dominação. De modo que a visão do professor Michael Salla é bem mais pessimista em relação a isso. Ele começa com aquele suposto acordo que teria acontecido em 1954 entre o presidente Eisenhower com uma raça alienígena dos nórdicos, e começa, então, a explorar a existência de acordos, de tratados interplanetários, denunciando, inclusive, que esses tratados não foram ratificados pelas casas legislativas, enfim, que eles não passam pelas camadas naturais de poder, que é um governo paralelo, um orçamento secreto de trilhões de dólares para quem sequer os congressistas americanos têm acesso às informações. De modo que trata-se de uma outra maneira de enxergar, uma maneira pela qual, por exemplo, os alienígenas estariam autorizados, entre aspas, a abduzir, a fazer experiências genéticas, controle mental, hibridização, enfim, toda sorte de violação de direitos humanos. Basta dizer, por exemplo, que uma abdução é um sequestro. Nada mais do que isso. Um sequestro. Em qualquer cultura, em qualquer nação humana, isso é considerado um erro. Erradíssimo, diga-se de passagem. Então, essas duas posições relativas ao pensamento da exopolítica. E aí, para encerrar, Josi, já então, deixa eu puxar o assunto aqui, já que a hora está adiantando. Além da política, eu até não ia fazer um capítulo específico, mas no final acabei decidindo fazer, sim. Nós temos uma outra derivação muito importante, que é o ordenamento legal, porque a política implica, no diálogo, no entendimento. Agora, o que vai tornar obrigatório um acordo feito entre o planeta Terra e o planeta Acarte, por exemplo? Não vai dar tempo de falar de Acarte hoje. Outro dia a gente fala. Há a necessidade de uma regulamentação a respeito disso. E aqui eu vou mostrar, para quem não viu ainda, e quem sabe quem tem uma única oportunidade nessa vida de ver, uma raridade, algo fantástico, fabuloso. A revista Forense, número 158, de 1958. Vejam só, pessoal, o artigo publicado nessa revista. Direito interplanetário e direito intergentes planetárias, do professor Haroldo Valadão. Então, primeiro, em 57, o início da era espacial. Em 58, o professor Haroldo Valadão, que era um dos maiores estudiosos do direito internacional no mundo, ele teve a sacada, a ideia de escrever um texto profetizando que no futuro a humanidade teria contato com outras inteligências e que seria preciso disciplinar essas relações.
seria preciso haver leis que regulamentassem esse convívio dos humanos com os alienígenas. Um artigo magnífico, fabuloso, profético. Eu, inclusive, daí na revista Cosmovini, número 5, fiz uma separata aqui, é um artigo que está lá, né? Comentando justamente sobre esse texto do professor Haroldo Valadão, né? Como, então, nós podemos prever, ele chamou direito interplanetário e direito intergentes planetárias. Como nós podemos entender isso hoje? O direito interplanetário está aqui, ó, pessoal. É isso aqui, ó. É direito espacial. Tá? O direito espacial é o direito interplanetário. Por quê? Porque ele prevê como o ser humano deve se comportar no espaço. Já existem tratados de direito internacional. Já existem acordos celebrados por vários países, por exemplo, que proíbem que uma nação qualquer ou uma empresa qualquer se aproprie da Lua ou de qualquer outro corpo celeste. Isso já existe. Agora, o direito intergentes, quer dizer, a gente humana e a gente não humana. É o exodireito. É uma outra vertente das exociências sociais. Então, nesse 5º capítulo do livro, eu trato exatamente desse tema, né? Como o planeta Terra poderia integrar uma comunidade de outros planetas. Por exemplo, nós teríamos que ter um governo único, um governo mundial, uma nova ordem mundial, para o horror de muitos que cultivam as teorias de conspiração. Nós precisaríamos justamente reformular todas as nossas categorias jurídicas, precisaríamos entender, então, como é que a Terra integraria uma sociedade, ou, para puxar o caso de Jornada nas Estrelas, né, uma federação unida de planetas. E a Federação de Jornada nas Estrelas tem Constituição, tem leis, tem tudo, né? Então, se violassem essas leis, quem é que poderia julgar? Quais seriam as consequências, as penalidades? Como se dariam as relações privadas, por exemplo, os contratos entre humanos e alienígenas, as famílias, né? Porque um dos casos bem curiosos em relação ao meu primo Antônio Nelson Tasca foi que ele teve filhos com uma alienígena. Então, quem sabe até eu tenha parentes aí em outros planetas, em outro mundo. Então, como é que se dão essas relações familiares? Será possível haver um casamento entre humano e alienígena? Tudo isso, Josi, tudo e muito mais, diga-se de passagem. Então, a essência da minha tese é essa. E eu fico aqui à disposição de vocês para a gente trocar ideias. Tá ok? Muito obrigado mesmo pela oportunidade, hein? Muito bem, muito bem. Gratidão a nós, né, por poder debater e conversar sobre esse assunto. O Jorge voltou, vou trazer ele aqui. Mas antes de ele entrar na questão dele, eu vou fazer uma pergunta aqui do chat, que o pessoal participou, até para dar voz a todos que estão aqui conosco, né, que chegaram aqui a 1h e 35 minutos de live, passa muito rápido. Separei aqui umas perguntinhas. Olha só. Adal, professor. Nesses contatos com extraterrestres nos mais variados graus, quais percentuais são realmente verdadeiros e não alucinação ou oriundos de aproveitadores? Acho que tem muito dessa questão, né? Essa é uma pergunta excelente.
excelente. Por quê? Assim, vamos começar com os aproveitadores, né? Sim. Infelizmente, nós temos gente de má fé nesse meio. Eu, inclusive, tive a oportunidade de publicar um artigo para a revista UFO, e, posteriormente, até no Patovni TV tem uma palestra minha sobre casos de ufologia que foram parar na justiça. Tá? Então, tem uma e outra figura aí no Brasil, a gente fala só do Brasil, né? Porque tem muito malandro no mundo todo, mas assim, que acaba incutindo nas pessoas uma ideia totalmente errônea, com o objetivo não apenas de enganar, assim, ideologicamente, mas também com o objetivo de faturar, né? De ter locupletamento ilícito. Então, por exemplo, o famoso caso do ET Bilu. Mas, enfim, deixa esse assunto para outro momento. Agora, em relação a casos reais e imaginários, aí a pergunta seria muito melhor respondida pela professora Mônica Borini. Por quê? Porque hoje a hipnose regressiva proporciona mecanismos bastante seguros de avaliar a autenticidade ou não de um relato, especialmente da abdução com memória suprimida. São raríssimos os casos de abduções com memória preservada. O caso, por exemplo, do meu primo Antônio Nelson Tasca, a memória foi integralmente preservada. Só no momento inicial, quando ele foi para a nave, é que ele ficou desorientado. Mas depois, quem tiver curiosidade, está lá na Biblioteca UFO, o livro dele, né? E também tem falas minhas no Patovni TV a respeito disso. Tem a entrevista dele mesmo contando o episódio. A memória foi totalmente preservada. Um outro caso também que eu queria mostrar aqui, que outro dia a gente podia conversar, que certamente você já tem também alguma noção, algum conhecimento, é o caso do Arthur Berlet, que em 1958 ele foi levado para o planeta Akarte e lá ele permaneceu durante 9 dias. Então, é algo fantástico, porque a memória foi integralmente preservada. Então, quando a memória é suprimida, os homens de preto, né? Eles não apertam aquela canetinha, apaga tudo. Né? A hipnose regressiva tem essa função. Então, é possível e já está demonstrado que uma parte desses relatos é imaginação. Né? Não tem, assim, consistência com a verdade. Agora, a outra parte, não. Então, nós não temos, eu mesmo não tenho elementos, assim, de julgar. Agora, eu sei que há essas 3 categorias. A categoria da enganação, da lorota, essa aí, lamentavelmente, né? E dentro de experiências cuja memória é suprimida, nós temos os casos reais e os casos imaginários, né? E também acontece, é uma tese que vem sendo desenvolvida, de muitos casos reais de abdução, por exemplo, com implantes de memória, com memórias falsas. O caso é real. O sujeito foi abduzido. Só que ele está lá sendo submetido a uma experiência genética de um jeito, mas hipnoticamente, telepaticamente, parece que ele está vivendo outra situação, que não corresponde àquela real. Então, não temos uma estatística, Dal, para responder isso, mas certamente a professora Mônica virá aí
ao programa do Jorge e poderá falar com muito mais propriedade a respeito desse assunto fascinante. Perfeito, gratidão, Dal, pela pergunta. Gratidão. Deixa eu só aqui, gratidão. Vou aproveitar aqui que a gente já está quase em cima. O Jorge quer fazer uma colocação ou posso terminar aqui com as perguntas e depois tu faz a tua colocação? Pode responder as perguntas do chat, que o pessoal está ansioso, Tá né? Quando a gente esperando. gosta do professor, né? Toca aí no finalzinho aí, eu coloco uns Gratidão. 2 ou 3 spoilers aí para o professor fazer um comentário. Vamos lá, então. Vamos seguir em frente. Gratidão, Dal, pela pergunta. Eu trouxe aqui uma questão do Sérgio Luiz Capadoglio Velasco. Ele pergunta, professor, será que estamos prontos para um contato direto e maciço com os irmãos do espaço universal? Acho que isso aí... Olha, essa é uma pergunta bem importante. Há 2 anos eu promovi um curso justamente com base no meu livro, Paradigma Alien, um curso de 6 aulas, muito legal. As aulas estão todas publicadas no Patovni TV, inclusive quem tiver curiosidade. E no final do curso, então, nós fizemos ali um questionário, né, de avaliação, e a principal pergunta era essa. A principal pergunta. Pasmem. Todos responderam que não. Foi Não. unanimidade. Que nós não estamos preparados. Uhum. E se isso acontecesse hoje, seria um caos. A opinião das pessoas, né? Basta ver aquilo que aconteceu ali na década de 40, quando Orson Welles fez a transmissão radiofônica da Guerra dos Mundos. Teve gente que se matou, né? Agora, nós estamos em processo de preparação. É o que nós estamos fazendo agora aqui. Estamos conscientizando as pessoas. E, claro, também, se viesse a acontecer hoje, haveria uma comoção, mas a tendência é acomodar, né? A tendência é aceitar, a tendência é reagir em relação à nova realidade. Agora, eu não creio que a humanidade como um todo esteja pronta. Até porque são feitas algumas pesquisas, e o ano retrasado, quando houve aquela audiência pública no Senado, aqui no Brasil, comemorativa ao Dia Mundial da Ufologia, houve a divulgação de uma pesquisa feita no Brasil, como também de pesquisas feitas nos Estados Unidos. A maior parte da população acredita na existência de alienígenas. Então, professa essa crença, vamos dizer assim, né? Agora, daí, para a gente entender que nós vamos aceitar o completamente diferente de nós, sendo que nós não aceitamos o minimamente diferente da humanidade mesmo, por causa de cor, orientação sexual, religiosidade. Nós vivemos um momento de intolerância ainda. Entre nós mesmos, não conseguimos nos aceitar. Como nós aceitaríamos, então, uma espécie completamente distinta? Eu mesmo adoraria. E, assim, posso até estar sendo, sei lá, qual a qualificação que eu poderia usar, mas eu me sinto preparado, né? Só que a humanidade tem 8 bilhões de pessoas e a grande massa da população está imersa numa ilusão, numa matrix mesmo, né? De consumismo, de valores rasos, enfim. Poucos são aqueles que pensam, que projetam essas ideias mais elevadas
de fundamental importância para o desenvolvimento, para o futuro da humanidade. Mas, de qualquer sorte, esperamos que, em breve, as futuras gerações possam ter esse privilégio que talvez nós não tenhamos. Nós estejamos só trabalhando para preparar aqueles que virão depois de nós. É uma ideia. Exatamente. Gratidão, Sérgio, pela pergunta. E, professor, só para fazer um gancho com essa pergunta do Sérgio, com a questão ali do exodireito, né? Que eu acho que faz sentido, muito sentido. É só para aproveitar também que o Nazareno, ele perguntou sobre a previsão do contato, né? E se tem alguma previsão. Então, o professor já até respondeu que não é tão próximo, né? Um pouco mais para frente, digamos assim. Não, até porque, assim, hoje nós não temos nem uma voz planetária, né, que possa representar a humanidade. O mais próximo que poderia a gente imaginar seria a ONU, mas nós sabemos que a ONU está dominada por interesse de algumas nações, cujos propósitos nem sempre, na real, são os estampados nos seus estatutos, né? Basta dizer, por exemplo, que eles não dão conta de acabar com os conflitos, com as guerras, até porque quem manda na ONU é quem fornece as armas. Então, a humanidade ainda precisa evoluir individual e coletivamente nesse sentido. Então, previsão de contato, eu não vejo, mas assim, eu chutaria décadas. Assim, né? Não agora, nós estamos num momento de transição, não creio que seja a nossa geração. A nossa geração está batalhando para entender o que está acontecendo, para ter a evidência, para pensar em como, no futuro, isso vai impactar a humanidade, mas não creio que sejamos nós encarnados agora, quem sabe numa futura encarnação, se a gente não conseguir sair da roda de Sansara, conforme eu vi no outro programa de vocês antes. Mas, enfim, creio que daí nós possamos ser amanhã testemunhas em outros corpos, em outras circunstâncias, dessa realidade inexorável. Eu penso que a realidade ela é inevitável, né? Só que tudo é uma questão de tempo, de momento, que o tempo de Deus é outro, né? Não é necessariamente o nosso tempo. Obrigada, professor. Gratidão, Nazareno, por estar aqui comentando. Ele está sempre aqui conosco, nos ao vivo. Gratidão, Nazareno. E aí tem uma pergunta aqui do Thiago que eu fiquei curiosa também. Aí eu vou colocar aqui. Ele falou, boa noite, caí de paraquedas aqui. Qual a relação do orador com o Antônio Nelson Tasca? Tem alguma relação? Na verdade, assim, ó, tá aqui, né, eu me considero herdeiro da tradição ufológica dele, né? É um primo distante, eu não cheguei nem a conhecer ele pessoalmente. Na verdade, coisa, né? Porque ele tem Antônio no nome e tem Tasca, e o professor também. Sim, eu não cheguei a conhecer pessoalmente, mas quando eu tomei contato com o caso, aí logo me fascinou aquilo, e logo eu passei a estudar melhor esse caso, e hoje, então, eu tenho feito a divulgação da mensagem de Kabbalah, mensageira do mundo de Agali para todos os povos da Terra. Então, tenho falado, semana passada falei sobre isso no Instituto Fênix de São Paulo, agora, semana que vem, vou falar de novo para um grupo aqui do Paraná. Uma mensagem muito linda, muito maravilhosa. A experiência ufológica em si já é fascinante, né? Mas a mensagem é mais importante, né? Porque ela adverte a humanidade sobre alguns aspectos que nós devemos melhorar para podermos integrar essa comunidade cósmica, essa comunidade estelar maior, para que a gente possa entrar firme com o pé
direito, enfim, com ambos os pés na exopolítica, né? Então, é algo, de fato, notável. Infelizmente, não conheci ele pessoalmente, mas acabei de modo voluntário, já que ninguém mais próximo da família assumiu essa bronca, a divulgar a mensagem do povo de Agali para os terráqueos. Muito bem. Gratidão, Tiago, aqui pela pergunta. A gente já está encaminhando para o final. Jorge, quer fazer uma última colocação antes do professor dar a sua mensagem? E, com certeza. Nós aqui, nesse planeta, nós somos de fora daqui. Ninguém que está aqui é daqui. A gente veio de fora. Por N motivos, nós estamos aqui. Exílios planetários, programas de estudo, de pesquisa, de genética, muito lá para trás, e que, em decorrência de eventos cósmicos, na questão da dualidade, acabou se criando uma situação de aprisionamento, e que existe até hoje. Então, eu creio, eu pessoalmente, é uma opinião minha, e de muitas outras pessoas também que eu tenho contato direto, é que aqui, onde a gente está, essa dualidade persiste, existe, como também existe em outros mundos paralelos e dentro desse universo que a gente tem uma noção. Então, a dualidade existe em todo canto no universo e não deixaria de haver aqui também. A presença desses seres aqui é indubitavelmente verdadeira, não há como negar. São milhares de casos pelo mundo afora. Agora, dentro aqui dessa matrix, dentro dessa dualidade, existem aqueles grupos poderosos que estão na dominação, no controle dessa humanidade, dentro dessa matrix, que não tem o menor interesse de largar o osso. Ou seja, quem está aqui escravizado e aprisionado. Agora, quem já está com o pé fora da matrix, já tem consciência de todos esses fatos, como o professor, eu e centenas de milhares de outras pessoas, nós sim, na próxima, quando partirmos daqui, pegarmos a nossa mala, não voltaremos mais para cá. Se tivermos um sentido de ética cósmica, nós não voltaremos mais para cá. Porque esses seres, eles estão aqui também tentando encontrar e reconhecer os seus pares que estão aqui. Ok? É o que eu penso. E nós não voltaremos mais para cá. Ficarão aqui aqueles que estão acomodados dentro desses sistemas e aceitam as coisas como estão sendo colocadas da forma que estão. Nós que estamos mais despertos não vamos nos revoltar, nem ficar contra ninguém, nem contra nada, nem contra o sistema, porque se fizermos assim, nós estamos mergulhados na dualidade. Esses seres que nos buscam, que querem nos encontrar, são os nossos parentes. É como alguém da tua família que viajou, saiu de casa aos 20, 22 anos de idade para um outro país, e há muito e muito tempo não dá notícias, mas a família quer reencontrá-los e vai em busca e reencontra. E se esse ser se sentir reconhecido, ele vai junto. É o caso inédito que o professor Tasca narrou do parente dele e de milhares de outros casos que estão aí. Então é uma questão de tempo. Fica quem quiser, vai quem desejar e tiver condições e ética e cosmoética para seguir. É mais ou menos por aí, professor? Olha, eu não tenho tanta certeza assim, professor. Não tenho essa certeza. Porque, assim, eu julgo por mim, né, que a gente está naquele processo de lapidação da pedra bruta ou da reforma íntima. A gente tem, né, eu particularmente, né, tenho muitos defeitos ainda, então, assim, embora a gente tenha uma noção, um pensamento, uma concepção mais ampla em relação à maior parte das pessoas, falta muito, né, para que a gente possa atingir um grau evolutivo compatível com essa migração para um mundo superior. E um outro dia, a gente poderia falar sobre um tema fundamental, que é comunicação interespécies. Eu acredito que um grau que distingue as raças mais evoluídas em relação às menos evoluídas é a telepatia. Por exemplo, hoje
a humanidade não tem a mínima condição de exercer a telepatia. Por quê? Porque nós não conseguimos controlar nosso pensamento, salvo aquelas pessoas que se dedicam à meditação, aquelas pessoas que têm, né, um autocontrole muito grande. O nosso pensamento acaba sendo, no mais das vezes, indomável. E é claro que nem todo pensamento se corresponde a uma ação, entretanto, a própria casuística ufológica nos mostra que a evolução dos mundos está diretamente associada a isso. Por exemplo, em 58, quando Arthur Berlet foi levado para a Carte, a comunicação em Carte, ela é semiótica, ela é verbal ainda. Ela não é telepática. 4 anos antes, não sei se vocês lembram do caso Antônio Rossi. Antônio Rossi era um metalúrgico de São Paulo. E ele também foi levado para um outro planeta. Lá a comunicação é inteiramente telepática. Quer dizer, com a transparência absoluta entre aquilo que pensa e sente cada um dos seres habitantes daquele mundo, né? Então, é claro, todos nós aspiramos à evolução. Oxalá seja uma realidade o que o professor Jorge acaba de dizer em relação à maioria, ou pelo menos, né, a boa parte da humanidade, tá? Mas, assim, eu penso que ainda estamos, né, falo só por mim, claro, mas num grau relativamente rústico. Né? Se eu puder ficar na Terra e continuar ajudando essa preparação, talvez esteja de bom tamanho. Talvez. Porque o brasileiro que visitou o outro planeta, alguém comentou aqui, né? Sim, foi o professor. Eu coloquei isso, o Antônio Rossi, o brasileiro que visitou outro planeta em um UFO. Aí tá no site, né? Tem uma matéria lá, assim, tem. Eu peguei do site. Inclusive, eu fiz um artigo comentando os 3 casos, né, do Antônio Rossi, 54, o João de Freitas Guimarães, em 56, e o Arthur Berlet, em 58. Um outro dia a gente pode tratar disso, porque é fascinante, realmente fascinante, né? Mas olha, professor, que maravilha, que gostoso, que ótimo estar aqui com vocês, hein? Eu aprendo um monte e posso expor também algumas ideias que a gente vem estudando aí ao longo de muitos anos. Muito bem, eu quero aproveitar também e agradecer o pessoal que participou aqui da nossa enquete, que se você já teve alguma experiência com extraterrestre, professor, tu acredita que 31% das pessoas disseram que já tiveram? Por favor, essas pessoas que comentaram aqui que votaram aqui no chat, na enquete, coloca aqui pra gente no chat aqui a experiência de vocês, que a gente quer saber, né, professor? Eu também quero, mas não tive nada ainda. Eu quero que as minhas primas, as filhas do Antônio Nelson Tasca, venham trocar uma ideia comigo aqui na Terra. Viu? Pessoal, então participem aqui, nos contando a sua experiência. 69% disseram que ainda não tiveram, e o professor é um desses que não tiveram, e eu também sou uma dessas que não tiveram. Professor, todo finalzinho da nossa live, a gente pede que o nosso convidado deixe uma mensagem que toque o coração dele, aquela mensagem que para o pessoal que está participando hoje aqui conosco, que ficou aqui, bota um ETzinho aqui no nosso chat, o pessoal que está até agora aqui com a gente, 2 horas de live, e a palavra é sua, professor. Ótimo, então eu vou parodiar logo aquele que não tem credibilidade nenhuma na ufologia, mas que disse algo de muito interessante, que foi o ET Bilu. Né? Busquem conhecimento. Então, nós que estamos aqui, nós temos vários meios de obter esse conhecimento. Eu, como sou mais intelectual, vamos dizer, menos sensitivo, né? Não tenho, assim,
aflorada a minha mediunidade ou percepção extrasensorial. Então, eu aprendo nos livros, eu aprendo, né, ouvindo as pessoas que têm experiência. O professor Jorge comentou no início, né, que conhece muitas pessoas que tiveram experiências fantásticas. Eu também sou um imã que atrai gente assim, né, de pessoas que tiveram experiências fabulosas, fantásticas. Então, a gente busca aprender e separar aquilo que merece crédito e aquilo que, de fato, engrandece e pode contribuir para preparar a humanidade para esse momento tão especial. Eu pensei muito nessa tese enquanto estudava o curso de filosofia e, de fato, me parece... Caída, mas voltou. Parece bem evidente que nós estamos nesse momento de transformação. Então, os grupos e as pessoas individualmente que desenvolvem esse trabalho, como é o caso de vocês, por exemplo, e tantas outras pessoas individuais e tantos outros grupos mundo afora, tem justamente esse papel, né, educativo, esse papel de preparação, e acredito que seja algo de utilidade para o futuro da raça humana. Ainda que poucos estejam nos ouvindo, ainda que nossa mensagem chegue a poucas pessoas nos dias de hoje, sim, mas se a gente conseguir tocar lá no coração de um e de outro, né, Josiane, já fica de bom tamanho, principalmente no nosso próprio, né? Que a gente consiga, então, refletir a respeito dessa realidade, do desenvolvimento da vida, de que nós não estamos sós, de que há um fluxo contínuo, eterno de evolução do criado ou da criatura rumo ao Criador. Então, essa era a minha mensagem. Como sempre faço, deixo a clássica, tradicional saudação do planeta Vulcano: vida longa e próspera. Muito obrigado. Namastê. Gratidão, professor, gratidão mesmo. E aí eu te convido depois, mais para frente, quando tiver um tempinho, para responder, porque ficaram várias perguntas aqui no chat, ou a gente combina um próximo encontro, e aí a gente sana as perguntas aqui, as dúvidas do pessoal. Gratidão, pessoal, por todos que estão participando. Jorge? Ele caiu de novo. Deixa eu ver se... Não sei se ele vai conseguir voltar para se despedir. Deixa eu ver aqui. Você, Josiane, está em Florianópolis também, você? Isso, estou em Florianópolis. A gente está aqui em Santa Catarina, aqui em Florianópolis, próximo do Paraná. Que beleza. Muito bom, né? Hoje deu um dia lindo aqui, bastante solzinho. Mas essa semana que passou aí, ficou uns dias nublado. Agora, começou o inverno, né? Vamos ver como é que vai ficar. Mas o inverno aí é rigoroso, né? Quando esfria de verdade. Né? Ele está tentando entrar. Mas ano passado deu muito frio ou não? O ano passado não foi tanto assim, já houve piores, né? Vamos ver esse ano. Mas aqui eu mandei instalar um fogão a lenha. Coisa boa. Vamos ver se a gente faz funcionar para esquentar a água do chimarrão nele. Mas é bom mesmo. Ele voltou. Oi, Jorge, você caiu. Estamos aqui, mas eu quero solicitar aí o pessoal aí do chat que dê o seu like, compartilhe, que esta live é de utilidade pública. E se você não for inscrito no canal, inscreva-se. E toque o sininho das notificações, porque na próxima semana teremos um outro convidado que também vai entrar com esses tópicos, que é o Tony Inajar, que vai estar presente aqui. Então, é isso que eu solicito. E outra coisa, professor Tasca, não esqueça que o seu DNA é compatível com o DNA do seu primo. Vocês têm uma ligação com os seres. E o senhor está
passando adiante essa informação. Veja só a interligação que existe aí. Tá? É mais ou menos por aí. E, então, a Josi agora está com a palavra, quer falar mais alguma coisa? Não, o professor ia fazer um comentário, né, professor? Ah, então beleza. Não? Não? Não, então, achei que você ia comentar o que o Jorge falou. Ah, sim. Às vezes até o pessoal fica assim surpreso, porque nem todo mundo consegue, né, fazer a posição dos dedos aqui do senhor Spock. Aí eu costumo dizer que nós que conseguimos com facilidade temos DNA alienígena. Ai, meu Deus. Eu consegui fazer. Principalmente um caso interessante do Tasca foi que ele perguntou para Kabbalah por que ele, que era uma pessoa simples, né? Aí ela respondeu assim, para resumir, que ele era dotado de uma mente cósmica. Então eu gosto de pensar que nesse ponto nós compartilhamos algo também, né? Um entendimento, né? Uma visão mais ampla da realidade. Obrigado, pessoal. Obrigado mesmo, hein? Gratidão aí a todos e vamos se falando. Obrigada, boa noite, bom sabadão. Amanhã é domingo. É isso aí, pessoal. Boa noite, obrigado. Boa Boa noite. noite. Obrigada, pessoal. Saudações a todos. Namastê. Obrigada.